Entre 1947 e 1988, a história do Parlamento Municipal neste período pode ser conferida em livro e exposição na Câmara de Porto Alegre. Nós reunimos informações dos vereadores, das legislaturas e também contextualização político-eleitoral da época. Então ele é bem abrangente nesse aspecto, né, de realmente mostrar a Câmara nessas 9 legislaturas ao longo aí desses mais de 40 anos, neste primeiro momento, né. Com amor e fé, na zona norte da capital, a entidade trabalha no acolhimento de crianças e adolescentes. Por estar assim, acompanhando o cuidado para com essas crianças, isso me dá uma realização e satisfação, porque aonde nós vemos crianças sorrindo, nós vemos um futuro possível. Memória afetiva, 25 de setembro é comemorado o Dia Nacional do Rádio. E que tal voltarmos ao tempo das radionovelas? A radionovela ela desempenhou esse papel importante no entretenimento da ficção, onde as famílias poderiam se reunir no final de seus turnos de trabalho, de estudo, para fruir um momento de um espetáculo. Cores e causas, o setembro é verde para uma campanha que pode salvar muitas vidas. A importância é de a gente conscientizar o maior número de pessoas sobre a doação de órgãos, sobre a importância da doação de órgãos e o quanto isso pode salvar muitas vidas. Tudo isso a partir de agora aqui no Acontece em Porto Alegre. Portanto, você já sabe, fique com a gente. Olá, está no ar o Acontece em Porto Alegre, a sua revista semanal de informação, variedade, serviço e cultura da TV Câmara. A Câmara de Porto Alegre lançou um livro e uma exposição que contam a história do Legislativo de 1947 a 1988. São 40 anos de memórias para reviver o parlamento daquela época e compreender o cenário político das legislaturas passadas. O repórter Felipe Laude acompanhou a cerimônia de lançamento e nos traz mais detalhes. Olá, Felipe. Olá, Clayton. Olá a todos que acompanham o Acontece em Porto Alegre. Imagina só a gente poder reunir numa exposição os principais acontecimentos que permearam aí o Legislativo de 1947 até 1988. É muita história. Com esse objetivo que a Câmara Municipal lança aí o primeiro tomo de livros aí que vão contar a história do Parlamento da capital. A ideia desse primeiro lançamento aí é a gente poder fazer um recorte justamente nesse tempo, que são as primeiras 9 legislaturas. A ideia é reunir muita informação, né, Andréia? É, isso aí. A gente reúne aqui dos nossos acervos, os acervos produzidos pela Câmara, o Fundo Câmara Municipal de Porto Alegre. Então, acervos que foram doados pelos vereadores, né, e também o acervo produzido pela própria estrutura Câmara, né, no seu arquivo histórico, na sua biblioteca, na sua diretoria legislativa, nos registros históricos, enfim, nós reunimos informações dos vereadores, das legislaturas e também contextualização político-eleitoral da época. Então ele é bem abrangente nesse aspecto, né, de realmente mostrar a Câmara nessas 9 legislaturas ao longo aí desses mais de 40 anos, neste primeiro momento. Aí vai também ter um segundo momento que é de 89 até os dias atuais, nesse mesmo intuito. E junto com esse lançamento do livro, a gente pode acompanhar uma exposição aqui do T Cultural, no segundo andar da Câmara Municipal, que a gente acaba até viajando ao tempo, porque a gente consegue até ter contato visual com os objetos da época, móveis da época. Isso ajuda também a gente a entender um pouquinho como era essa época também. Isso. O objetivo da exposição é justamente, juntamente, né, com o livro, fazer essa composição, né? A gente saber quem são os vereadores, como é que foram as eleições, a contextualização, mas também ter a vivência do dia a dia deles, né? Do dia a dia também da pessoa que cada um é.
né? Por exemplo, a vereadora Julieta Battioli, que era uma operária de fábrica, então a gente tem um sapatinho dela aqui na nossa exposição, num acervo doado pela família. Então a gente vai integrando as clipagens de jornal, vai integrando o acervo fotográfico, vai integrando o acervo de mídia também, com entrevistas de vereadores mais antigos, né? Vai integrando então os objetos, os tridimensionais, os acervos que a própria Câmara tem no seu fundo e que estão à disposição de uma forma muito lúdica também, né? Porque a gente pode brincar com a imaginação, enxergando nesses dispositores um pouco da nossa memória também, né? Daquela vivência de época, da moda, das condecorações e do pensamento, né? Porque cada recorte também jornalístico mostra também um pensamento ali da época, de como é que se fazia a política. Então fica aí o convite para quem quiser vir aqui conhecer a exposição, que fica, como eu falei, no segundo andar da Câmara, no T Cultural, no horário de funcionamento da Câmara de segunda a sexta. E o livro também, quem quiser poder olhar e até adquirir, só acessar a seção de memorial. Isso, a seção de memorial então, a gente vai ter os livros lá, as pessoas visitam a exposição e depois retiram o livro lá conosco na seção de memorial aqui no térreo da Câmara Municipal de Porto Alegre, Avenida Loureiro da Silva 255. E lembrando que para retirar o livro de forma gratuita aqui no memorial. Sim, gratuito, porque aqui é a Casa do Povo. Obrigado, muito obrigado, Andréia. A gente então reforça o convite para vir conhecer essa exposição, adquirir o livro nesses 250 anos da Câmara completados no início de setembro. Clayton, volto contigo. Tá legal, muito obrigado, Felipe. Ó, a mostra Câmara e Memória, Legislaturas da Câmara Municipal de Porto Alegre, 1947-1988, faz parte da celebração dos 250 anos do Legislativo. A exposição, vale lembrar, fica em cartaz até o dia 18 de outubro, no segundo andar aqui do Palácio Aloísio Filho, no T Cultural. Fica o convite. Seguimos falando sobre os 250 anos da Câmara de Porto Alegre. A comemoração foi no dia 6 de setembro, mas a programação alusiva à data ainda segue aqui no Parlamento. E no Acontece em Porto Alegre de hoje, vamos fechar a série de reportagens especiais sobre o aniversário da Câmara. Vamos falar sobre o futuro do Legislativo Municipal. Confira aí. A capital gaúcha foi fundada em 1772. Um ano depois, nascia a Câmara Municipal de Porto Alegre. Com a presença de apenas 5 vereadores, a primeira sessão ocorreu no dia 6 de setembro de 1773. 250 anos depois, o Legislativo evoluiu e a estrutura sofreu alterações bastante significativas. E as mudanças preparam a Câmara de Porto Alegre para o futuro. Para começar, aumentou a representatividade, porque aumentaram o número de vereadores, né? É um outro tempo, né? O processo legislativo hoje é eletrônico, totalmente eletrônico. Os documentos são todos digitalizados e temos várias certidões dentro do processo. Isso traz muito mais segurança, transparência, né, para todo o processo. Eu acho que é uma grande evolução que daqui para diante só vai melhorar e cada vez esse mundo digital vai ser mais amplo dentro do Poder Legislativo Municipal. A sede do Legislativo também passou por reformas importantes no atual endereço, na Avenida Loureiro da Silva, no centro da capital. Por aqui, mudanças e restaurações trouxeram uma nova cara ao ambiente do prédio, com o objetivo de tornar a estrutura ainda mais funcional e conectada com os dias de hoje. Mas não há como falar em futuro sem pensar em sustentabilidade. Por isso, nos últimos anos, o Parlamento investiu em painéis de energia renovável. As novas placas solares ajudam na economia com a geração de energia limpa. A digitalização de documentos é outra medida importante, reduzindo a circulação de papel, além de garantir a preservação da memória do Legislativo. Ao todo, devem ser digitalizados mais de 6 milhões de documentos oficiais. Tudo isso garante ao Palácio Aloísio Filho um constante processo de modernização. Então, esse ano evoluiu bastante, nós temos várias questões ainda que estão em andamento na questão da comunicação, e o que nós esperamos é que a Câmara ela não dê um passo atrás, pelo contrário, que ela continue avançando nas tecnologias, na informação para a sociedade, que a sociedade ela tenha, né, essa transparência da casa com relação a projetos e tudo aquilo que está acontecendo, que eu acho que é muito importante para a comunidade, para a sociedade porto-alegrense, já visto que aqui o Parlamento,
Os vereadores são seus legítimos representantes. Atenta aos dias atuais, a Câmara de Porto Alegre modernizou a comunicação da casa. Além do site, as novidades do Legislativo estão nas redes sociais. O mundo mudou e a Casa do Povo também está on. Agora, na palma da mão, é possível estar por dentro de tudo o que acontece por aqui. É o parlamento conectado com as tendências do momento e aproximando cada vez mais a população do Legislativo. Passamos por uma pandemia e todas as sessões, assim como também as comissões, as reuniões funcionaram enquanto se quis online. Isso é um avanço enorme, porque as pessoas elas não precisam deixar de estar em algum lugar para estar a partir daquele momento focada na sessão online ou numa comissão, numa reunião. Então eu só tenho a elogiar e que daqui para frente seja cada vez mais avançado. Creio que aqui nós eliminamos muito a questão do papel, né? E facilita hoje, né? Seja pelo celular, pelo notebook, enfim. Acho que a comunicação vai nos ajudar a, com o futuro, os próprios vereadores estarem adaptados na tecnologia, mas isso também tem a ver com a gestão da casa, né? A casa vai se adaptar, está se adaptando, inúmeras obras estão acontecendo e creio que nesse aspecto nós estamos acompanhando, vamos dizer assim, a evolução nesse sentido. Ao longo dos anos, o acesso às informações da Câmara também passou por um processo de evolução. Desde 1997, as notícias do Legislativo são repassadas através da TV Câmara. A programação é transmitida nos canais 16 da NET, 11.3 da TV aberta digital e no YouTube. A emissora se modernizou, ganhou qualidade digital, novos cenários e programas. Recentemente, também passou a transmitir ao vivo a reunião das comissões permanentes. É mais transparência e agilidade na informação. A gente tem investido muito nessa questão das redes sociais e o avanço da comunicação por esse meio que, não só para a Câmara, mas para toda a população do mundo inteiro, é o principal meio de comunicação hoje em dia. E a gente tem investido para aproximar, através das redes sociais, o parlamento da população, né? Isso não muda só a nossa questão de divulgação através das redes sociais, mas também a interação das pessoas com a Câmara. A gente tem várias iniciativas para que as pessoas interajam com a gente, façam perguntas pelas redes sociais, que foram respondidas, por exemplo, na visita da CE aqui na Câmara, que foi um momento bem importante, especial, assim, de atuação do Parlamento junto aos órgãos que prestam serviços à população. A gente também tem alguns programas junto com vocês da TV Câmara para que a gente consiga criar uma interação maior com a população através das nossas redes. Nos 250 anos, a Câmara de Porto Alegre está cada vez mais conectada com o futuro, pronta para os novos tempos e preparada para os desafios que virão. Muito bem, né? E para você seguir conectado, para você ficar por dentro das informações do Legislativo, claro, siga ligado aqui na TV Câmara, mas você também pode acessar o site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, camarapoa.rs.gov.br e também as redes sociais do Parlamento Municipal no @CâmaraPoa. Combinado? Agora não acontece em Porto Alegre, vamos com o nosso quadro Cidadania em Pauta. Hoje vamos conhecer o trabalho realizado pelo Centro Social Farrapos. Reportagem no ar. Desde 2005, a Fundação Fé e Alegria possui uma unidade em Porto Alegre. O Centro Social de Educação e Cultura Farrapos acolhe crianças e adolescentes que vivem em bairros da periferia da zona norte da capital gaúcha. A missão que em si temos é participar de um projeto do cuidado com a vida. Participar nesse mundo ferido do resgate de um grande direito que as crianças têm de serem crianças e adolescentes. E nós, como Fundação Fé e Alegria, estamos juntos a essas crianças, a uma rede de proteção, possibilitando a elas que cresçam de uma forma integrada, né? Psicológica, afetiva e intelectualmente. Por aqui, um dos projetos desenvolvidos é o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. O local atende mais de 150 jovens, sempre no chamado contraturno escolar. São crianças e adolescentes que possuem entre 6 e 17 anos de idade. O projeto aqui é muito bom, né, na vila, né, para as crianças, né, que as crianças não têm onde ficar e eles têm um turno
no colégio, outro turno eles ficam aqui nas atividades que eles dão aqui, né, no projeto. Principalmente as pessoas de baixa renda, tudo procuram botar em algum lugar, né, porque os pais não têm onde deixar para trabalhar meio turno, daí então fica melhor assim, eles ficam meio turno no colégio, eles fazem as refeições ali também. Ajuda bastante a comunidade aqui da Vila Farrapos. O local onde os serviços são oferecidos pode até ser o mesmo, mas lá dentro são diversos programas que juntos garantem a proteção social e a defesa dos direitos humanos. Tudo isso tem um único objetivo: acolher quem mais precisa de ajuda. A entidade da Vila Farrapos também possui um serviço de abordagem social. A ideia é resgatar a dignidade humana. Como fazer isso? Estendendo a mão para mais de 850 pessoas que vivem na rua em uma situação diária de extrema vulnerabilidade social. A vida passa rápido e entre a entrada e a saída é um tempo assim efêmero. E eu me sinto realizado em participar, gastar a minha vida em algo que vale a pena. O estar aqui à frente desse projeto, o estar assim acompanhando o cuidado para com essas crianças, isso me dá uma realização e satisfação, porque onde nós vemos crianças sorrindo, nós vemos um futuro possível. O Centro Social de Educação e Cultura Farrapos fica na rua José Luiz Pérez Garcia. Para contribuir, você pode entrar em contato pelo número 51-3362-1200. Com certeza, uma ajudinha a mais é sempre bem-vinda. Muito bem, né? Belo trabalho realizado pelo Centro Social Farrapos. Deixa eu repetir aqui o telefone para quem não pegou. Então, qualquer ajuda, como a gente disse na matéria, é sempre muito bem-vinda. É o 51-3362-1200, 51-3362-1200. E como disse o padre Vicente Palotti, ver uma criança sorrindo, né, dá uma esperança e tanto no futuro. Agora, que tal viajarmos um pouquinho na história, e na história do rádio? Isso porque no dia 25 de setembro é comemorado o Dia Nacional do Rádio. A data lembra o nascimento do antropólogo Roquete Pinto, criador da primeira estação do país e considerado o pai do rádio brasileiro. Em mais de 100 anos, este meio de comunicação foi, por várias décadas, a ferramenta mais potente para a disseminação de informação e de entretenimento. E um dos grandes marcos da era de ouro do rádio, né, entre as décadas de 1930 e 1950, foram as radionovelas. Então, reforço aqui o convite para voltarmos ao passado e lembrarmos mais sobre essas tramas fascinantes. A reportagem é de Gilberto Caetano e Alexandre dos Santos. E em silêncio caminharam lentamente pelo jardim, debaixo de um dossel de astros, atapetado de prata pela luz da lua. Há mais de um século, o rádio está presente na vida dos brasileiros. A primeira transmissão de radiodifusão aconteceu no dia 7 de setembro de 1922, durante a comemoração do centenário da independência do Brasil. Na ocasião, foi veiculado um discurso oficial do então presidente da República, Epitácio Pessoa. No ano seguinte, o antropólogo Roquete Pinto inaugurou a primeira emissora, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Em pouco tempo, outras rádios foram surgindo e, com a chegada da propaganda, começou a ser possível a produção de conteúdos variados para todos os cantos do país. Esta história de amor e sofrimento ficou interrompida quando o Dr. Alberto Limontas chegou à suntuosa residência de Graziela Garcia e a encontrou sozinha no jardim à sua espera. Em meio a atrações como musicais, noticiários e humorísticos, uma forma de entretenimento se popularizou. As radionovelas tinham o poder de reunir as famílias na sala e levar os ouvintes a imaginar as cenas dramatizadas apenas em sons. As radionovelas tomaram conta da casa dos brasileiros a partir dos anos de 1930. Aqui no Rio Grande do Sul, as principais tramas eram veiculadas pelas rádios Farroupilha, Difusora e Gaúcha. As produções eram transmitidas ao vivo. Suelen Bavaresco, analista do Núcleo de Acervos do Museu da Comunicação Hipólito da Costa, salienta o impacto que a radionovela teve na época. Em torno dos anos 30, um período que a rádio começa a se difundir, depois da veiculação da propaganda, que
permite que ela se desenvolva profissionalmente, a rádio adquire uma programação diversa, com música popular, radionovela, espetáculos de auditório, humorísticos. E a radionovela ela desempenhou esse papel importante no entretenimento da ficção, onde as famílias poderiam se reunir no final de seus turnos de trabalho, de estudo, para fruir um momento de um espetáculo que era muito estimulante de forma criativa, porque cada das pessoas ouvintes poderiam criar um imaginário daquele personagem, daquele cenário, daquela história, daquela cidade onde aquilo era contado. Pioneiro do radioteatro gaúcho, modalidade também muito popular naquele tempo, Érico Kremer foi um dos principais autores de radionovelas no Rio Grande do Sul. Entre as dezenas de tramas que escreveu, são assinadas por ele grandes sucessos como Serões da Dona Generosa e Casa de Ninguém. Érico, que faleceu em 1979, fez questão de doar seu acervo para o museu. O material ficou guardado por anos e agora passa por um minucioso processo de digitalização. A nossa coleção, que é do autor Érico Kremer, ela traz muitos roteiros e alguns deles têm uma espécie de desenho de cenário e algumas indicações para as equipes que iam trabalhar, né? Mas se percebe que, inclusive ele era um dos autores, que não era algo tão profissionalizado com equipes muito grandes até a chegada da televisão. Os roteiros dele de rádio, que eram das radionovelas, eles são mais sucintos, assim, onde ele tinha que desempenhar muitos papéis e determinar muitas coisas. Então, era assim, ele imaginava tudo, desde a encenação de um som de um objeto que cai até quem seria a personagem e que expressão facial ela estaria fazendo, mesmo considerando o radioteatro, porque tudo isso ia influenciar na atuação vocal dela, né? O som era o grande protagonista desse período. Depois de décadas de sucesso, as radionovelas entraram em decadência com a chegada e a expansão da televisão. A cada inovação tecnológica, as pessoas se voltam para aquele novo aparelho. A chegada da televisão permitiu que essa visualidade fosse acessível a todas as pessoas. Então, quando a televisão surge, o rádio, com essa programação que te induzia a imaginar tudo, perdeu um pouco da força e se transformou. Não deixou de ser importante, né? Mas teve que transformar sua programação e os seus tipos de conteúdos, né? Se voltando um pouco, algumas para mais uma história jornalística, um jornal falado ou uma narração de jogo de futebol, e a coisa cênica ficou muito mais para a televisão, daí se deslocou esse espetáculo. O ambiente estava saturado de fragrâncias e Graziella, apoiada ao braço do Dr. Alberto Limontas, era toda a cadência no suave desprendimento da sua provocante beleza. Que legal, né? Dá vontade de seguir escutando ali para ver como é que a trama vai se desenrolar, né? É a magia do rádio, né, que desperta a nossa memória afetiva. E muita gente agora deve ter realmente ficado viajando no tempo. O Pedro e o de Cláudia, aqui nossos colegas mais experientes, ficaram saudosos, né, ao ver essa matéria no ar aí, escutando, né, a radionovela, e já ficaram lembrando daqueles momentos, né, dos tempos antigos e tal, né, gostavam, eram ouvintes das radionovelas aí, tá? Tempo legal, né, muito bacana ali, legal também a forma como se colocava as palavras, né, mais rebuscada, então, muito bacana, né, quem tiver oportunidade de pesquisar sobre a radionovela, como é que era feito, é muito legal, né, uma pesquisa bem bacana de se ver e tem boa surpresa e dá para aprender bastante aí com as radionovelas, tá certo? Muito bem, chegou a hora de falarmos de cores e causas. Você sabia que no mês de setembro é realizada uma campanha de conscientização super importante, que tem como objetivo salvar muitas vidas? O tema dessa campanha é a doação de órgãos. E para falarmos sobre isso, os repórteres Vanessa Schmidt e Alexandre dos Santos vão nos mostrar de uma forma bem lúdica o trabalho feito pela Via Vida, que desde o ano 2000 se mobiliza e muito em prol dessa ideia. Olá, Vanessa. Vanessa, fala pra gente então, né, a que cor essa campanha está relacionada?
Olá, Clayton. O Setembro é Verde para lembrar a importância da conscientização e do incentivo à doação de órgãos. O movimento busca trazer mais informações para os familiares e pacientes, também sobre como funciona o processo de doação e os protocolos de segurança. O principal objetivo da campanha Setembro Verde é mostrar que a vida continua e que um único doador pode salvar inúmeras vidas. Aqui em Porto Alegre nós temos uma instituição que atua há mais de 23 anos nessa causa. É a ONG Via Vida, que oferece um trabalho educacional, de conscientização e assistencial para os pacientes e seus familiares. E embora a Via Vida atue o ano inteiro em prol dessa causa, é durante o mês de setembro que essa campanha ganha ainda mais força. Na verdade, setembro é o mês que se comemora o Dia Mundial da Doação de Órgãos, no dia 27 de setembro. Mas, para nós, o trabalho não é só em setembro, ele é o ano todo. E a importância é de a gente conscientizar o maior número de pessoas sobre a doação de órgãos, sobre a importância da doação de órgãos, que o quanto isso pode salvar muitas vidas. E Clayton, essas eram as informações que eu tinha para lhe passar, mas antes de me despedir, eu quero mostrar para você e para quem está nos assistindo um material muito lindo e sensível que a Via Vida produziu, onde a tartaruguinha que perdeu o casco nos mostra a importância da conscientização sobre a doação de órgãos e também sobre o Setembro Verde. Um dia que pode ter sido hoje, ontem ou no futuro, lá naquele bosque escuro, onde terminam as casas da rua, havia uma tartaruguinha, toda verdinha, que adorava uma aventura. Com os caramujos, ela corria. Nas poças d'água, ela nadava, nadava, nadava. Com as borboletas, ela brincava. E na sombra das árvores, ela dormia, descansava. Até que um dia, um imprevisto aconteceu. Chovia, 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 e ela não viu ali na frente uma pedra. Ai, socorro, socorro, uma pedra, eu não vi. Quebrei meu casco e agora o que será de mim? Eu vou ficar desprotegida. Mas lá naquele bosque, ela também teve sorte. Muitos amigos lhe deram suporte. E o primeiro a aparecer foi o mico-leão, que tinha um bom coração. Vivi, eu soube o que te aconteceu e trouxe aqui uma juba do meu irmão para te ajudar. Uma juba de mico-leão? Mas que estranho, meu amigo. Isso não vai funcionar. Está tão quente e nem chegou o verão ainda. Muito obrigada, amigo. Um ouriço, muito atento, logo entendeu a missão e veio trazer o que lhe tinha à disposição. Vivi, eu tenho aqui uns espinhos que podem te ajudar. Eles vão te proteger. Espinhos? Nem pensar! Eles vão me picar, vão machucar os meus amigos. E como vou virar cambalhotas? Obrigada, amigo ouriço, mas não vai funcionar. Um tucano, com seu lindo bico comprido, veio contar que sofreu um acidente parecido. Uma vez, eu quebrei o meu casco e colei com a seiva das árvores. Oh, que ideia interessante, tucano. Eu vou experimentar. Mas não adianta. A cola é pesada demais. Eu mal consigo caminhar. Obrigada pela ajuda, amigo. Mas também não vai funcionar. E eles ouviram uma música. Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau. Quem tem medo do lobo mau, lobo mau. Sim, eram os 3 porquinhos que vieram ajudar. Eles eram muito ousados, muito bem intencionados e queriam ajudar. Vivi,
eu tenho aqui um pouco de palha que eu trouxe e fiz um casco para você. Oh, que estranho! Mas vamos ver quando eu mergulhar. Fica melada a palha. E agora, como eu vou brincar? Não vai dar certo, amigo. Eu tenho aqui um pouco de madeira e fiz um casco para você, tartaruguinha. Ah, que interessante. Mas vocês estão ouvindo? Cada vez que eu caminho, esse barulho, esse rangido de madeira, não, também não vai funcionar. Ah, mas eu tenho aqui um pouco de tijolo e ele vai te ajudar. Ai, socorro, é muito pesado. Não vai adiantar também. E eles já estavam ficando preocupados porque não sabiam o que fazer. Até que lembraram e chamaram a Fênix. A Fênix, que é uma ave que renasce das cinzas, e ela veio voando e veio tentando organizar e já se colocando de um lado para ajudar e de outro, colocando os animais que precisavam de ajuda e do outro os que tinham coisas para ajudar. E enquanto eles estavam ali se organizando, quase sem perceber, bem devagarinho, veio chegando uma tartaruguinha e trazendo um casco. Vivi, eu me chamo Vida e vim aqui te ajudar. Eu trouxe o casco da minha irmãzinha, que no céu foi morar. Ela não vai mais precisar. Oh, um casco de tartaruga! Isso, esse sim vai resolver. Eu só preciso de tempo para me adaptar. Esse sim é compatível comigo. E claro, como tudo na vida, ela precisou de um tempo para se adaptar. E tenho certeza que se você for lá naquele bosque, você vai encontrar a mesma tartaruguinha feliz e brincando. Legal, né? E não por acaso a tartaruguinha que salvou a outra se chamava Vida, né? Então tá aí, né? Fica o recado, que bacana, né? Sensível, tocante, importantíssimo, né? O trabalho de conscientização sobre a doação de órgãos, né? E dessa maneira feita aí é muito legal, é didático, né? Então a gente consegue ver o quanto é importante que a gente converse com as pessoas sobre essas questões, que trate sobre essas questões com os nossos familiares também, né? É um tema complicado, muitas vezes a gente não quer falar sobre isso, mas é sempre necessário, né? E parabéns ao trabalho que fez e que continua fazendo a Via Vida. E mais informações sobre esse tema, né? E para conversar com o pessoal da Via Vida, até para trazer mais esclarecimentos sobre essa questão, você pode acessar o site viavida.org.br, viavida.org.br. Tá legal? O Acontece em Porto Alegre de hoje fica por aqui. Este e outros programas da TV Câmara você acompanha nas nossas redes sociais. E mais informações do Legislativo, acesse o site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Para fechar, vamos lembrar mais uma vez das radionovelas, tá bem? Eu me despeço. Tchau, tchau. E em silêncio caminharam lentamente pelo jardim, debaixo de um dossel de astros, atapetado de prata pela luz da lua.